Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Acharam? Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em outras versões, de fé em fé, em outras versões, por fé, né? O justo viverá pela fé. Eu queria que você agora fechasse seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que Tu vais fazer nesta manhã, que seja cada um aqui abençoado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que a palavra venha aos nossos corações, ó Pai, que a palavra transforme, Senhor, que a palavra, Senhor, venha fazer, ó Pai, uma mudança completa em nós, ó Pai, que nós sejamos motivados pela palavra, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Sabe, nós não gostamos de coisas que nos surpreendem. Nós não costumamos gostar de coisas que nos surpreendem, né? Situações novas, né? Porque isso para nós não é muito confortável. Nós gostamos de coisas que nós controlamos. Quando nós não controlamos, não é confortável para nós. Seja o que for. Mas essas coisas acontecem, os inevitáveis acontecem. Agora há pouco, né? Uma pessoa me disse que um parente faleceu. E essas coisas acontecem. E são inevitáveis. E a gente precisa, né? Continuar, mas essas coisas muitas vezes trazem um desconforto para nós. Desconforto em todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes elas nos abalam emocionalmente, às vezes nos abalam até fisicamente. As pessoas às vezes adoecem por coisas que acontecem e a pessoa não consegue reagir. Ela não consegue reagir, ela toma um baque, algo assim, por exemplo, financeiro, a pessoa toma um baque e não consegue reagir. Mas é inevitável que coisas desse gênero, né, coisas assim aconteçam, coisas que nós não controlamos. Quando nós vivemos a nossa rotina, isso nos traz o contrário, nos traz conforto, nos facilita a vida. De alguma forma, nós preferimos coisas que nós já estamos prevendo que vai acontecer. E não o inevitável, não uma coisa que nós não sabemos que vai acontecer e acontece repentinamente. E aí eu estava ouvindo um programa, não lembro nem qual o programa, nem qual era a rádio. Eu acho que era na rádio, acho que foi na rádio que eu ouvi, que falava, né, sobre nossa maneira de agir. E falava que não era ruim nós agirmos automaticamente. Nós agimos automaticamente, nosso cérebro, né, ele coordena as ações que a gente faz automaticamente. Isso nos poupa muito. O nosso corpo todo, você pode imaginar o nosso aparelho digestivo. Você já chegou, comeu e disse assim, aparelho digestivo, ou então ficou pensando, mentalizando assim, aparelho digestivo, agora você vai receber comida, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Não, você não faz nada disso, né? O teu cérebro age dessa forma. Até mesmo o nosso aparelho, né, imunológico, acho que existe isso, né? Nosso sistema imunológico, ele reage, né, a coisas que entram no nosso corpo automaticamente, aumenta os glóbulos brancos, né, para combater e etc. Você sabe essa história. O pus, né? O pus nada mais é do que o corpo atacando alguma coisa que entrou, que estava ruim,
E aí ele vai e forma o pus, né? Porque aquilo ali é um ataque do corpo a algo que estava ruim. Então, o nosso cérebro, ele coordena, né, várias coisas no nosso corpo, nosso aparelho digestivo, circulatório, a nossa própria mente, o que a gente tem que fazer, eu estou cansado, não estou, eu agora tenho que pensar, não tenho, eu tenho que dormir, e tudo isso é coordenado pelo cérebro. Isso nos facilita muito a nossa vida. Nós não temos que pensar nessas coisas. Algumas coisas, né, ele faz sem a gente precisar esquentar a cabeça, sem gastar muita energia. Foi isso que essa entrevista, né, com a pessoa estava dizendo. Nós não gastamos muita energia nessas coisas. O cérebro já faz no automático. Sabe? E durante muito tempo, eu via uma coisa que eu fazia como um erro. Eu tinha até vergonha. Mas eu descobri que eu estava funcionando bem, ao contrário do que eu achava, né? Quando eu saí, um exemplo típico, né? É que quando eu saía do túnel, eu morava na Tijuca, quando eu saía do túnel Rebouças, né, já na Lagoa, se você não me falasse nada, se eu não lembrasse para onde eu ia pegar a pista para a direita e ia parar na igreja. Porque já era o meu automático. Eu sempre fazia aquilo, né? E eu ficava com vergonha às vezes, né? Porque eu ia, por exemplo, para Ipanema. Era para o outro lado. Eu tinha que seguir em frente, né? E virar à esquerda. E aí eu me dava conta de que eu estava indo para a direita. E eu sempre fiquei envergonhado com isso. Quando alguém entra dentro do meu carro, né, para eu dar carona, e eu tenho que sair do meu caminho para casa, se a pessoa não lembrar, eu vou parar em casa com ela. Se tiver que deixar alguém no meio do caminho, eu vou fazer no automático. Só que essas coisas não são ruins. Eu descobri que isso não é ruim. Isso é simplesmente o meu cérebro executando as tarefas que me facilitam. Então, existem duas coisas que eu quero que você pense, que depois a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa é que coisas novas nos causam desconforto, né? A segunda coisa é que nós temos, né, nós processamos coisas automaticamente. Isso nos facilita a vida. Tá? Amém? Todo mundo entendeu? Guarde essas duas informações. Por quê? Acontece assim, né, e esse desconforto, porque quando nós nos defrontamos com algo novo, nós precisamos observar, raciocinar, escolher uma ação, agir, né? Nós precisamos, então, tomar precauções, tomar ações. Nós perdemos algum tempo fazendo essas coisas, e muitas vezes nós nos sentimos também vulneráveis. Quando as coisas novas acontecem, nós nos sentimos vulneráveis. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, não é uma ação automática. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, quando você repete muitas vezes, né, você consegue adquirir uma reação automática. Então, por exemplo, eu dirigindo, e você que dirige a mesma coisa, você sente o carro perdendo força. No automático, você passa para uma marcha menor, né? Se o seu carro não for automático, automaticamente a sua mente manda você passar a marcha, né? Então, você viu uma luz vermelha na sua frente, você freia. Essas coisas são adquiridas com o tempo. Então, não só o nosso corpo tem funções que ele tem que fazer automaticamente, mas nós também, pela repetição, nós adquirimos rapidamente reações àquelas coisas que acontecem. E isso é usado em muitas profissões. Em muitas profissões você precisa, né, treinar a ponto de saber reagir rápido. Em muitas profissões você precisa saber reagir rápido. É necessário isso, né? A aviação, por exemplo, se o piloto não reagir rápido, ele pode cair, né? Em muitas situações acontece isso. Sabe, mas nós nos sentimos, por vezes, vulneráveis.
diante de algo que nós não sabemos aonde vai chegar. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Nós não sabemos aonde vai chegar e nos sentimos vulneráveis. Existem pessoas mesmo que suam frio quando se veem diante de uma nova oportunidade ou de uma nova situação. Suam frio diante de algo novo, um novo desafio, um novo emprego, um novo problema. As pessoas ficam em pânico, não conseguem reagir. E nós agimos do mesmo jeito em relação à nossa fé. Agimos da mesma forma em relação à nossa fé. Quando nós deparamos com um problema, aquilo muitas vezes nos abala. Algo que não pode ser resolvido por ferramentas que nós temos. E aí você entenda como ferramentas, as suas ferramentas mentais. Eu consigo imaginar como solucionar esse problema, né? Mas se algo vem que você vê que não consegue resolver com o seu raciocínio, isso lhe abala. Que você vê, por exemplo, que não consegue resolver com algo tecnológico, aquilo te abala. Algo que você não pode resolver mecanicamente ou fisicamente, né? Vai lá e segurar, vai lá e torcer, vai lá e fazer alguma coisa, isso te abala. Indo para a parte de cura, quando você percebe que a medicina não vai dar jeito, ou seja, com as ferramentas que nós temos, você não consegue fazer nada, essas coisas nos trazem desconforto, nos abalam. Porque são, coisas que nós não estamos acostumados a lidar. Nós não estamos acostumados, ou melhor dizendo, nós estamos acostumados a usar ferramentas, algumas coisas que a gente conhece, e algumas situações exigem algo mais, e a gente não consegue. Então, elas se tornam desconfortáveis para nós, e esse desconforto reflete na nossa fé. Existem pessoas que ficam anos na igreja, crê em Jesus, crê que Jesus faz milagres, crê no nome de Jesus, mas quando surge uma coisa, de repente, aquilo traz um tal desconforto para ela que abala a fé. E não deveria ser assim, Sabe, quando nós temos que fazer algo que não é corriqueiro, que não é do nosso dia a dia, que não é o nosso normal, que não é o nosso confortável, isso nos abala. Isso vem trazer para nós um desconforto, e aí vai ruindo anos de aprendizado que você tem na igreja, anos de aprendizado sobre quem é Jesus, sobre o poder que Jesus tem. Hoje de manhã a gente estava falando sobre atributos de Deus, né? Onipotência, que Deus é onipotente, é onisciente. Ele sabe de tudo e Ele pode todas as coisas. E a gente é abalado nessa hora, parece que a gente esquece tudo isso. Nós somos abalados quando nós não deveríamos ser. Porque algo aconteceu que não era normal para nós. Mas isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair nessa hora dessa zona de conforto para nós termos a fé que é descrita na palavra. Nós vamos ler daqui a pouco, né? Alguns poucos versículos sobre fé, além daquele que nós lemos no início, mas nós precisamos entender. Compara agora com o que eu falei antes. Primeiro, algo que acontece novo, que a gente não tem o controle, nos causa desconforto. Na fé é a mesma coisa. Você acredita que Deus faça algumas coisas e outras você não acredita. Você fica paralisada,
né? E, sabe, e nós precisamos, a segunda coisa que eu falei, e a gente precisa fazer isso na fé também, nós precisamos agir automaticamente. A fé tem que ser algo normal para o cristão. Não só o adquirir, mas o agir. Nós precisamos ter isso como normal. Usar normalmente. Nós não podemos ser paralisados. Muitas vezes nós tomamos um baque, né, por alguma coisa, vem algo ruim à nossa vida e aquilo nos abala completamente. Não pode acontecer isso. Nada pode abalar a nossa fé, nada deveria abalar a nossa fé. Nada deveria. Então, isso precisa mudar. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Nós precisamos, ou melhor, né? Entendam, todas as coisas que nos acontecerem na vida têm que fazer parte da nossa zona de conforto. Se você esperar que aconteça qualquer coisa, e se você esperar que Deus produza, né, na sua vida aquilo que você precisa, você vai estar dentro da sua área de conforto, porque vai ser transformado em algo normal, vai ser uma rotina. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus 11:1, versículo que com certeza você conhece, mas que fala sobre exatamente esse tema que nós estamos falando. Hebreus 11, versículo 1. Acharam? Hebreus 11, 1. Então nós precisamos sair da nossa área de conforto para ter a fé que é descrita aqui nesse versículo. Olha o que fala aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, aqui é descrito exatamente o que nós precisamos, né, para sair da área de conforto. Você pode esperar qualquer coisa de Deus, e você não precisa ver nada. Quantas vezes nós precisamos, né, entender, nós precisamos ver, nós precisamos raciocinar sobre algo, para que aquele algo nos faça ficar confortáveis. E aqui na palavra está dizendo o contrário. Você não precisa ver nada. Imagina a cena, né? Se você já viu, não vejam o atual Êxodo. É horrível, né? Meu filho descreveu, ele foi ver. Não perca seu tempo, tem um monte de besteira lá, um monte de coisa errada. Mas se você viu, né, os filmes antigos sobre Moisés, né? Eu não sei nem falar o nome do ator, Charlton Heston, algo parecido com isso, né? Então, o Moisés antigo, se você viu, eles chegam, se deparam, né? Eles se deparam com o mar na frente deles. Eles são levados por Deus para lá, eles se deparam com o mar. E aí agora, fazer o quê? Fazer o quê? É uma situação nova. Eu diria para você que Deus muitas vezes nos traz a situações novas, situações que nós não esperávamos. E aí, eles não tinham nem ideia como Deus ia resolver. Como Deus vai resolver o problema que você tem hoje na sua vida? Você não tem ideia? Ótimo. Porque é assim que Deus trabalha. É assim que Ele faz. É assim que Ele age. Então, em cima de algo que a gente não sabe, Ele vai e age. Por quê? Porque é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é algo que Ele não quer que seja confortável, não. Às vezes acontecem coisas que nós não esperamos. Mas quanto mais nós estivermos no automático, a nossa fé, crendo em Deus, maior ou melhor vai ser a nossa reação. Nós precisamos mudar na nossa vida. Você precisa mudar para ter uma fé mais madura. Você e eu, né, precisamos mudar por causa disso. Até porque nós precisamos, eu espero que você não tenha fechado a Hebreus, ver o que está escrito no versículo 6 do mesmo capítulo 11. Versículo 6. Olha o que está escrito aí. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Aí vamos continuar. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, nós precisamos mudar para agradar a Deus. Nós precisamos mudar para ter, um automático na nossa vida de fé e para agradar a Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos mudar para que crer que algo vai acontecer seja normal para nós. E não o contrário. Não você ficar baqueado, não você ficar, acontece alguma coisa, você desmonta. Nós precisamos nos pôr em oração, precisamos nos pôr na ação de crer. Nós precisamos fazer algo nesse sentido, nós precisamos automaticamente fazer isso, nós precisamos seguir o que Paulo fala, quando nós lemos lá no primeiro versículo, viver de fé em fé. É isso que a gente precisa. Nós precisamos sempre orar, sempre pedir a Deus, sempre crer que Deus vai agir, sempre crer que Deus vai agir, porque Ele vai agir, sabe? E isso vai fazer com que seja normal a gente ter fé, seja normal a gente agir, seja normal a gente orar e crer que Deus vai fazer. Sabe, nós precisamos fazer assim. A nossa vida tem que ser, tanto o nosso corpo faz coisas automáticas, e como eu falei, algumas profissões exigem que você automatize algumas coisas, você tem que fazer automaticamente coisas rápidas, piloto de Fórmula 1. Imagina, aqueles caras nem pensam o que estão fazendo, porque não dá tempo. Eles fazem automaticamente. Quanto mais automático você for, melhor é. Você, toda hora, passa alguma coisa sobre Ayrton Senna, por exemplo, e ele se dava muito bem em pistas molhadas, E as pessoas achavam ele um gênio. Por quê? Porque ele ia quase derrapando, quase dançando em cima da água. Ele sabia ali a potência que ele tinha que dar, a freada ou não, e normalmente os pilotos não freiam, eles usam mais as marchas para isso, do que freio, porque se eles freiam, eles derrapam, Então, sabe, tudo no automático. A nossa fé tem que ser assim. Nós temos que ser bons pilotos da nossa vida. Nós precisamos pilotar a nossa vida com fé. Nós precisamos pilotar a nossa vida com fé. Eu queria que você lesse comigo Romanos 10. Abra comigo Romanos 10. Nós vamos ler alguns versículos de 14 a 17. Acharam? Romanos 10, 14. Diz assim: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre fé? Quantas vezes você já ouviu uma pregação, porque a fé vem pela palavra. Não uma palavra que seja só sobre fé. A fé vem por simplesmente a pregação da palavra. Quantas palavras você já ouviu? Meu irmão, eu não faço isso não. Mas o meu irmão uma vez falou assim, falou para mim, que ele tem números, ele sabe quantas pregações ele fez, não sei a partir de quando ele começou a contar, mas ele tem um número, pregação número 2000, por exemplo, deve ser mais que isso até,
Pregação 2000, né? Quantas pregações, se você fosse numerar, quantas pregações você já ouviu? Imagina que você tivesse acompanhado todas as pregações do meu irmão. Meu irmão, às vezes, não era ele que pregava. Então, você seria, não só as 2.000, seria 2.500. Nem sempre sou eu que prego aqui, né? Tem outros pastores que pregam. Então, quantas pregações você já ouviu na sua vida? O que está faltando? Se a fé vem pela pregação da palavra, está faltando nós agirmos. O que falta é nós crermos. Apenas crer. Simples assim. Apenas crer. O que você precisa? O que hoje você está precisando? Tem gente que precisa, ou quer, né, melhorar sua situação de vida, quer casar, por exemplo. Então, e aí você não vê a possibilidade. Tem gente que precisa se livrar de uma doença. Tem gente que tem problemas em alguma área, algum relacionamento. Sabe? O que você precisa? Quantas vezes você já ouviu a pregação da palavra? Quantas vezes? Eu devo ter ouvido, vou chutar aqui, eu tenho 35 anos de evangélico, né? Eu devo ter ouvido, sei lá, umas 10.000, talvez, pregações. Talvez isso, né? Quantas pregações você já ouviu? O que falta? Você tem ouvido sobre a palavra de Deus? O que falta? É nós termos isso, no automático. Não causar desconforto. Não ser necessário assim um esforço para ter fé. Tem que ser algo normal. Amém? Acho que eu vou começar de novo, nem todo mundo entendeu. Amém? Você tem algo nessa manhã para Deus resolver para você? Para Deus te direcionar? Para você fazer ou deixar de fazer, né? Tem algo que você precisa de cura? Tem algo que você precisa que Ele te dê uma direção? Creia que Ele faz. Simplesmente creia. Eu quero algumas coisas na minha vida, né? Eu quero. E eu quero que Ele faça. E eu creio que Ele vai fazer. Às vezes, algumas coisas nos causam desconforto. Algumas vezes nós ficamos, né, baqueados. Mas Deus vai fazer, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Ele tem cuidado de você e tem cuidado de mim. Amém? Então Ele vai fazer. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Eu queria que você agora falasse para Deus aquilo que está lhe causando um desconforto, que está trazendo a você uma derrota, um sentimento de derrota, algo que você quer entregar nas mãos de Deus. Que você faça isso agora em silêncio, mas entrega para Deus, fala para Ele. Eu vou falar também aquilo que nós precisamos entregar para Deus. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Pai. Amém, Pai.
Antes de nós orarmos, eu vou pedir para o Felipe botar uma música que veio ao meu coração. Você chegou a falar com ele? Alexandre falou? A música é Rompendo em Fé. Vamos cantar essa música. O Fabiano vai puxar, eu vou ajudar ele aqui no vocal. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me faz a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh Senhor, como nós cantamos, ó Pai. Nós queremos, Senhor, a cada dia romper em fé, Senhor. Que Tu venha sobre cada um que aqui está, Senhor. Que haja, Senhor, uma fé natural, Senhor, uma fé automática em nós, Senhor. Oh Senhor, aqueles que estão desanimados, que se animem, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, com alvos, ó Pai, que parecem inatingíveis, Senhor. Oh Pai amado, que Tu faças, Senhor, um milagre, Pai, em cada vida, em cada, Senhor, área da nossa vida, Pai. Que seja assim, Senhor, que nós confiemos, ó Pai, em Ti. Oh Senhor, de uma forma natural, Senhor, automática, Senhor. Do tipo, Senhor, o problema vem e nós reagimos com fé, Senhor. Que seja assim, nesta manhã nós Te pedimos, Pai. Que cada um aqui haja dessa forma, Senhor. Agora você, particularmente, entregue de novo o seu problema a Deus. Entregue o seu problema a Deus. Confia, Senhor, faz um milagre, Pai. Em cada vida, na vida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém.